eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um tucano. Nós vamos começar pelo bico, que é a coisa mais linda. Nós vamos preencher essa parte toda de amarelo ouro. Essa parte aqui também, menos isso aqui. Aqui, ó, pode preencher. Essa parte aqui é em preto, então nós vamos preencher essa parte do bico aqui. Vou preencher o meu. Agora você vai, olha, nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou, não na linha, um pouquinho para cada linha, olha. Eu vou fazer assim, ó, uma pincelada sem encostar lá na borda. Eu vou trazendo essa pincelada até aqui, mais ou menos, ó, sumiu na metade do bico aqui. Tá? Vai ficar assim como se fosse uma linha, mas sem chegar na bordinha. Aí você sobrou um restinho de tinta, você pega só no cantinho, você vem aqui nesse espaço, olha, o bico dele tá aberto até mais ou menos aqui na metade também do espaço. Ó, você vai colocar o vermelho e vai sumir assim, ó, tá? Depois mais um pouquinho. E agora, a gente vai trabalhar a parte de baixo aqui. Você vai colocar esse vermelho e você vai fazendo assim com ele. Não é para deixar um risco assim e vários risquinhos. Não, você vai colocar a tinta. Você viu que eu também não tô colocando na bordinha, é um pouquinho para dentro. Fica aparecendo uma linha de amarelo ali. E a gente vai fazendo assim, ó. Ele vai ficar vermelho, vai passar para o laranja, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Aqui pelo meio, ó, você coloca a tinta e vai puxando assim, pode até ficar essa nervura. Aqui a gente já dá uma misturada. Meio que vai sumir aqui, ó, essa cor. Por aqui fica assim, ó, essa nervurinha. Pronto, limpei meu pincel. Vou pegar mais um pouquinho, bem pouquinho, bem menos do que aqui. Agora, você viu que aqui tem uma linha, o meu tem duas aqui, mas essa aqui não vale, tá? É aqui, ó, nessa linha de cima. A gente sai aqui dessa parte que encontrou a linha ali no preto. E tem umas puxadinhas para cima também. Só que a intensidade do vermelho é menor do que essa. Então, você vai colocar... Agora pode pôr bem em cima da linha. E daí você vai puxando. Pequenas puxadinhas para cima. Não deixa aquela coisa marcada, tá? Porque não é marcado. Ó, pronto, acabei aqui e limpei o pincel. Aqui também a gente pode colocar uma manchinha, fica meio alaranjado, bem no comecinho. Pronto, lava o pincel, seca o pincel, pega um pouquinho do branco, bem pouquinho, ó, meu branco tá meio duro aqui, mas dá pra fazer. Eu vou fazer agora sim, olha, eu vou passar bem na linha. Não é para misturar muito, vai ficar um pouquinho mais claro só. Agora, eu vou passar aqui dentro o branco em cima do amarelo molhado. É uma mistura que a gente, é difícil fazer, não tem pronta essa mistura, essa cor que fica aqui dentro do bico dele. Se você colocar branco demais, ó, foi o meu caso. Peguei um pouquinho do amarelo, vou voltar. Contanto que aqui dentro, esse tom do amarelo vai ser mais claro do que aqui em cima.
Não precisa chegar ali onde tá o vermelho. Um pouquinho mais a linha reta, olha, vai dividir ali. Mais um pouquinho. Agora, aqui em cima, é uma pincelada um pouquinho maior. Tem um brilho bem nessa área que tem uma luz assim. E a gente pode até limpar o pincel aqui, ó, sem deixar mancha. Mas pode dar uma clareada no tom do amarelo. Agora você vai pegar um pincel menor. Essa parte aqui é uma serra. Não é uma linha reta aqui. Então, você vai pegar o pincel menor com branco e vai dar assim, ó, faz assim, pequenos pontinhos. Porque isso não pode ficar essa linha reta. Então, a gente coloca pontinhos e limpa o pincel, puxa o pincel no sentido assim, pra dentro, pra cima desse amarelinho ali. A tinta já vai sumir e aqui vai ficar serrilhadinho. Vou colocar um pouquinho mais do vermelho aqui. Eu quero essa linha bem acentuada. Aqui no cantinho também a gente tem que pôr um pouquinho do branco. Bem pouquinho, porque é só um pedacinho aqui, ó, que precisa de luz. Porque aqui tá dentro do bico, aqui é o bico de cima que tá sobre. Então, a gente precisa de um pouquinho de luz ali pra gente ter essa diferenciação. Tá, agora esse cantinho ali a gente preenche de preto. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Vamos preencher. Eu vou pegar uma pincelada de amarelo e junto uma pincelada de branco. E vou fazer aqui, ó, a pontinha desse bico. Deve ficar mais branquinho. Olha a pontinha. E aqui, vou lavar o pincel e secar. E a gente vai fazer também a pontinha. Eu vou fazer com pincel 0, porque é uma ponta bem fina. E tem uma linha de branco aqui. Assim. Aqui, vou acertar esse vermelho. Ele fica como se fosse um contorno, assim, uma luz de branco. Esse tucano aqui eu tô copiando de uma fotografia, tá, gente? Então, eu tô tentando reproduzir os reflexos e a luz que ele tá refletindo lá na mata. Agora, nós vamos preencher aqui a cauda dele de preto. Essa parte aqui, a gente vai preencher de vermelho. Esse triângulo. Essa parte aqui inteira a gente vai preencher de preto. Eu vou preencher o meu. Tá, terminei. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto. Você viu que aqui tem o tronco. Eu vou colocar aqui, ó, na linha do tronco, um pouquinho do preto. E vou dar uma puxada assim, ó. Só para dar uma desmaiada aqui nesse vermelho. E aqui também, ó, as duas tintas eu preenchi bem certinho na linha, mas só que agora eu vou passar o pincel assim, entre os dois. Porque isso daqui é vermelho, aparece, só que não é uma coisa muito definida. Então, é assim que vai ficar, ó. Você vai pegar o azul Caribe. Aqui a gente tem penas, só que no preto a gente mal enxerga, é só no reflexo. Então, você vai fazer assim, você vai dar algumas pinceladas compridas e não muito definidas com o azul Caribe. Não precisa fazer, não é riscadinho. Você põe o pincel aqui e dá uma puxada. Ó, vai ficar assim. Você viu que aqui, ó, nem coloquei, tá? Aqui ficou um pouquinho mais acentuado, olha, a área de luz. Mas do lado de cá nem coloquei.
esse pedacinho que sobrou aqui é branco. Então, a gente vai preencher. Aqui, coloquei como se fosse uma peninha. E dei mais uma peninha. É um pedaço bem pequeno, mas ele aparece. Vou passar de novo aqui, ó, um pouquinho do azul, porque a cauda tá por cima. Isso daqui fica mais pras costas dele. Vou pegar só uma sujeirinha de preto. Vou passar ali, ó, pra fazer como se fosse um contorno. Ó, só sujei o pincel, eu nem peguei tinta. Agora, essa parte aqui e essa parte aqui são a mesma. Você vai preencher. Aqui, olha, você preenche assim de preto. Você viu que eu deixei uma bordinha sem preencher para eu saber onde que tá a linha. Aí você vai pegar um pouquinho do azul e vai fazer assim, ó. Separa. Esse azul ele vai sumir um pouco ainda, mas vai ficar ali uma manchinha pra gente saber. A gente viu que é continuação. Toda essa área aqui, ó, você vai preencher de preto. Aqui, olha, preenchi, aqui tinha uma linha. Nessa linha, eu vou fazer assim, ó, é uma varridinha da tinta pra cima do espaço. Não deixa aquela linha reta, como ficou aqui. Aqui você vai fazer assim. Você preenche certinho, depois você dá uma varridinha assim pra cima. Que isso daqui são penas, só que aqui é totalmente branco e aqui é totalmente preto. Eu vou colocar agora o preto aqui nessa asa, mas eu vou deixar aqui uma frestinha. E aqui toda essa borda também eu vou deixar assim um buraquinho para eu saber, vou fazer assim, olha. Para eu saber onde que tá essa linha, tá? Para não perder. Vou preencher essa parte aqui agora. Você viu que eu já preenchi. Agora eu vou pegar o meu azul e vou dar pinceladas nessa área aqui, ó, um pouquinho do azul, só que eu disfarcei o azul. Aqui assim, ó, é o lugar que a gente vê o volume da asa. Então, aqui também a gente vai dar umas pinceladas de azul. Irregulares, contanto que nessa área aqui fique a maior quantidade de tinta, tá? Você vai fazer assim, ó, pincelada solta. Não leve isso até ali e não traga também até embaixo. A maior parte, a concentração da tinta vai ficar aqui. E é uma coisa assim meio curva, que a gente aproveita a curvatura do ombro aqui, da asa dele, tá? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Coloca um pouquinho do azul. Ó, pode até deixar assim crespinho aqui embaixo. E vai fazendo pinceladinhas, ó. Sem deixar muito certinho. Essa parte de cá, nessa direção também você vai pôr, ó, seguindo essa linha aqui. Você vai pôr assim, ó, um pouquinho do azul. Pincelada. Pronto. Agora a gente faz essa parte aqui, que é totalmente branca. E quando chegar nesse pedacinho, você vai pôr a tinta assim, ó. Pode pôr na linha até aqui. Aí você vai com o pincel fazendo assim, dando batidinhas para não ficar aquele redondão. São peninhas. Então ele vai ficar assim, ó, crespinho. Nesse pedaço aqui. Aqui pode até ficar uma coisa assim mais reta. Então, daqui para baixo, olha, você vai fazendo peninhas. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do preto. Meu pincel tava sujo de branco ainda, tá? Um pouquinho de preto. Eu vou colocar uma isca de vermelho. Vai fazer uma cor, um cinza um pouquinho avermelhado. E a gente vai fazer uma sombra aqui, ó. É assim, pouquinho, acompanhando essa curvatura. Pinceladas aleatórias também, não dá pra marcar uma coisa dessa. E depois, aqui, ó,
entre essas duas partes pretas do bico, um pouquinho, sem entrar, sem encontrar e sem vir pra lá, tá? Só assim. Lavo o pincel, vou pegar um pincelzinho menor, peguei uma pinceladinha de amarelo ouro, vou tirar o excesso aqui, preenchi de branco essa área aqui, eu vou fazer uma sombra de amarelo ouro, bem na altura do olho aqui. Ele fica aqui mais amarelinho e aqui ele vai esfumaçando. Aqui, ó, acompanhando assim como se fosse uma sobrancelha. Tem uma pinceladinha assim de vermelho, ó, fica vermelhadinho. Já vou aproveitar, vou pegar o pincel 0 com o preto. Eu vou terminar essa linha aqui. O olho dele, vou usar o azul Caribe. Coloco aqui, ó, na parte de baixo. Vou usar o preto. Preencho a bolinha. Contorno já a parte de fora. Aqui em cima também, ó, ele fica preto. Pego uma pinceladinha de branco, eu dou uma pincelada arredondada em cima do azul ali embaixo. E posso ainda fazer um pontinho ali. E quem sabe até um pequenino ali do lado de lá. Ó, um brilho pro olho dele. Agora, nós vamos fazer esse tronco usando verde pinheiro e vermelho escarlate, juntos no pincel. Você vai misturando e vai preenchendo. Se você colocar mais verde, você vai deixar sépia. Se você colocar mais vermelho, você vai pro tom do marrom. Olha, eu misturei as duas cores e preenchi aqui esse galho. Vou continuar fazendo essa mistura e preenchendo todo ele. Quando chegar aqui embaixo, você vai fazendo assim, ó. Você vai limpando o pincel, porque aqui terminou, mas eu não quero deixar assim, cortei, como eu fiz ali. Então, aqui você vai fazer desse jeito aqui, ó. Você vai limpar o pincel só pra fora. Aqui em cima você vai preencher mesmo. Eu vou preencher o meu galho com essas duas cores. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Vou pegar uma pincelada de branco. Uma pincelada de água. Vou misturar as duas cores. Vai ficar um amarelo canário, vai ficar meio marfim. Uma cor assim. Vou pegar outro pincel um pouquinho maior. Eu pego só de um lado, eu coloco essa tinta aqui, ó, na bordinha e dou uma puxada. Eu tô fazendo uma luz pro meu galho aqui, ó, tá vendo? Bem em cima e puxo. Ó, vai ficar assim bem manchadinho. Ficando até muito amarelo. Acho que eu vou pôr um pouquinho de branco em cima, que eu quero que ele fique mais apagado. Ó, acho que gostei mais da cor agora. Deu mais um marfim. Aqui também. Você viu que você não pode chegar até embaixo. Agora, aqui, vou fazer um corte. Vou mostrar pra você como que eu pego a tinta. Olha, só de um lado. Deixo a tinta pra cima. Vou colocar a tinta nessa posição. Começo aqui, dou uma torcidinha e termino aqui. Vou esfumaçar isso daqui pra trás. Depois, pego daqui, ó, saí um pouco pra fora. Faço isso aqui, ó. Ó lá, ficou como se fosse aquele buraquinho, aquele corte.
Depois a gente pode até, porque às vezes a tinta tá muito molhada, ela some um pouco. Você vai com o pincel zero e dá uma realçada assim, ó. Ó, deixa assim mais tortinho, mais irregular. Só não pode pegar o zero e deixar mais bonitinho, mais certinho, não pode. Vou fazer a luz do meu lá da ponta também. E aqui, ó, nessa área, vou colocar também um pouco da luz. Até aqui, daí vou terminando, limpando o pincel e acabando. Não precisa muito detalhe aqui embaixo. Eu vou pegar um pouco do verde e um pouco do vermelho. Vou começar nessa folha que tá por trás, colocando aqui, ó, essa cor bem escura. Aí eu vou colocar um pouco do azul desse lado, para completar até o risco. Pois mais um pouco do vermelho e do verde. Vou colocar aqui, olha, tem uma diferença. E vou puxar para lá esse vermelho e verde. Você viu que tem essas duas ranhuras nas folhas? Todo lugar que tiver isso é o lado de você colocar a sombra. Agora eu vou terminar aqui com o azul. Tô preenchendo de modo assim mais grosseiro, tá? Não precisa ficar alisando muito, não. Sumi com a minha sombra ali, então vou colocar mais um pouco aqui, ó. Vermelho com verde. Agora eu vou pegar o branco com o mesmo pincel, sem lavar. Eu vou colocar aqui, ó, nessa área aqui, umas pinceladinhas de tinta e eu vou puxar pra cá. Eu vou deixar bem acentuada essa luz. Por que que eu não vou colocar aqui? Porque aqui é a área de sombra. Então, eu só sujo, ó, um pouquinho. Não vou pôr um branco muito forte, porque essa tá por cima. Essa vai levar o branco forte. Do lado de lá, eu vou colocar aqui, ó, toda a borda. Eu coloco a tinta, depois eu puxo essa tinta. Fica fácil puxar, porque eu coloquei bastante tinta. Como a folha é bem grande. Pronto. Agora, essa daqui eu vou fazer um pouco mais clara. Começo com o pinheiro e o vermelho também. Coloco aqui no centro e vou puxar pra cá. Porque aqui é a minha área de sombra, eu quero que fique bem escuro. Agora, eu vou pegar aquela mistura de amarelo com branco que eu tinha ali, um restinho. E vou colocar aqui nessa borda. Vou puxar pra dentro, meio que misturando. Nas folhas, você pode usar o tom que você quiser. Vou deixar mais branquinho aqui. Vou colocar também um pouco do azul aqui. Não lavei o pincel, então já vai ficar meio esverdeado por causa do amarelo. Viu que eu tô misturando muitas cores. Esse canto aqui, acho que eu vou deixar mais escuro. Então, eu pego o verde pinheiro. Não peguei o vermelho dessa vez. Verde pinheiro puro. Misturo um pouco a cor. E agora eu vou usar o branco também. Esse lado tá todo por cima, então precisa bastante luz. A gente puxa o branco. Aqui a folhinha tá grudada no cabinho ali. Então, a puxadinha tem que fazer esse movimento. E aqui a gente precisa de uma luz também. Sujei o pincel no amarelo lá de novo e vou puxar pra cá algumas ranhuras. Achei que ficou muito diferente, então eu vou jogar um pouquinho do verde nessa de cá. Bem aqui, ó. Posso colocar um pouco do amarelo. Enfim, a gente pode brincar. E você viu, mesmo depois de pronto, ó, vou voltar com o branco aqui. A gente brinca com a cor. E no tecido, não tem como você errar. Se você não gostou do resultado, na hora, já modifique.
Acho que melhorou. Então, vou botar o verde aqui também. Deixar só a área escura ali. Pronto, acho que combinou um pouquinho mais. Vou fazer essa folha do lado de cá para deixar pronta também. Essa folha aqui, olha, eu preenchi com verde, amarelo e um pouquinho do branco. Tinha sujeirinha no pincel. Você viu que ela tem uma dobrinha, então eu vou fazer aqui para você ver. Aqui é a área de luz. A gente vai puxar o branco pra cá. Ó, o pé tá aqui, a gente puxa da direção do pé pra ponta. Aqui, se aqui é sombra, aqui também é luz. Então, a gente faz assim, ó, direção do ponta, pé, ponta, pé, ponta, pé. Aqui tem uma dobrinha, pego a tinta só de um lado do pincel pra cima, coloco essa tinta ali, ó. Eu faço linha quando eu trabalho com a tinta pra frente. Olha, dou uma esfumaçadinha e aí a gente tem uma bela de uma dobrinha. Faço o acabamento com o verde. Posso pegar verde e vermelho no pincel. Olha, com verde e vermelho juntos no pincel 0. Essa folhinha tem que sair daqui. Aqui tem algumas ranhuras que a gente coloca com 0. Aqui vou ajeitar a dobrinha, faço uma pontinha nela e um semi-contorno. Esse é o acabamento que você vai fazer naquelas de lá também. A gente vai preencher a perninha aqui que aparece e os dedos dele com azul Caribe. Agora a gente vai contornar com a tinta preta essa área toda. Aqui no meio, olha, tem o dedinho. Então, são 2 dedos. Você contorna, divide. Aqui a gente já tem o preto, né? Então, é só nessa área aqui onde aparece. Aí, a gente faz uma sujeirinha com o branco, assim, ó. Pega com o pincel 0, você põe aqui a tinta, aí você vai puxando assim pro lado, ó. Fica bem crespo. Vai fazendo uma luz aqui na perna também. Coloco a tinta e puxo. Coloco e dou pincelada pro lado. Os dedos vêm até nessa altura. Aqui, olha, já é a perna. Então, você puxa pra dentro. Aqui ele vai meio que sumir um pouquinho. Não pode terminar aquela coisa quadrada branca. Então, você põe um pouquinho do preto assim. E aqui tem uma manchinha. Aqui também, bem no meio, ali tem uma manchinha. É onde os dedinhos vão se dividir. Enfim, você fazendo um dedo aqui. 2 dedos. Com preto, com branco, com azul, vai parecer. Não se preocupe. Pronto, vamos esperar secar para fazer o fundo. O tucano está totalmente seco. Eu vou molhar com o borrifador. Meu pano não tem acabamento. Por que que eu tô molhando com o borrifador? Quero fazer o fundo, quero fazer um fundo bem espalhado. Quando a gente molha toda a pintura, a tinta que a gente vai colocar no fundo, ela não entra em cima da pintura seca. Então, é muito mais fácil você fazer aquele fundo. Olha, tô passando a mão para tirar o excesso. Posso, se ficar muito molhado, passe o paninho, que não pode ficar muito encharcado.
senão a tinta ela vai sair e vai manchar. Pego o pratinho, vou colocar um azul celeste, tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou colocar aqui, ó, começo sempre pelos cantinhos. Eu vou colocar um fundo assim, vou imaginar uma linha aqui, ó, assim, e vou colocando, coloco aqui e puxo pra lá. Não vou alisar muito, não vou acertar muito. Ali manchou, só que essa mancha, a água vai espalhar um pouquinho isso aqui. Então, eu vou trabalhar redondinho, aí depois eu dou puxadinha do jeito que eu queria, ó. Vou deixar assim um fundo meio, imagine um colorido com lápis de cor. Quando você trabalha assim, olha, eu posso até passar em cima, ó, tá vendo? Aqui tá saindo o azul, mas o azul não pega em cima da folha porque tá molhada. Quando eu molho, é porque eu quero um fundo suave. Se eu tivesse fazendo esse fundo sem água no pano, eu estaria preenchendo de tinta. Quando a gente tem água, não precisa preencher. Se você colocar um pincel sujinho de tinta, vai sair tinta suficiente para fazer o fundo. Você viu que, olha, eu coloquei ali, mas eu tô pegando a tinta aqui, bem pouquinho. Outro detalhe, essa tinta não vai sair do pano. Não precisa ter medo, porque quando a gente suja, olha, meu copo tá com água suja. Se eu deixar, porque eu tô limpando o pincel, se eu deixar um pingo daquela água cair aqui, vai ficar aquele pingo. Se eu não limpar na hora, vai secar e aquele pingo nunca mais vai sair. Então, a tinta em contato com o tecido não sai. Não precisa ter medo de colocar o fundo aguado, medo que saia. Vou fazer aqui dentro, ó, inteiro, porque aqui é difícil fazer com riscos. Então, vou fazer inteiro ali dentro, aqui fora, ó, parelho, que eu quero dizer. Depois aqui eu coloco mais uma pontinha, ó. Só um pouquinho aqui em cima. Tô sujando mesmo o pincel. Você viu que eu deixei assim, riscado na diagonal, ó. Eu tô seguindo mais ou menos o desenho que eu tenho da minha tabuinha aqui. Aí você imagine mais ou menos um quadrado em volta e trabalhe na diagonal dentro desse quadrado imaginário. Aqui na cauda, olha, veja que eu não passei muito pra fora. Ficou bem pequenininho aqui. Esse tá no fundo molhado. Vou esperar secar. E daí eu vou mostrar pra você como que ficou. A diferença é bem pouca depois de seco. Às vezes só desmaia um pouquinho mais a cor, mas fica igual você colocou. Pronto. Aqui está o tucano, olha, agora já está bem sequinho. E é assim que fica a pintura aguada no fundo depois de seco. Olha, ficou as marcas que eu deixei, ficaram. Só que ela fica assim bem mais suave, a tinta não fica aquela tinta grossa, o pano fica molinho, não fica, aqui olha, tá mais preenchido, tá duro, aqui fica bem molinho. Então é por isso que eu gosto de usar esse fundo aguado. Esse bicho é um arraso de lindo, eu gosto do meu tucano. Esse risco você encontra gratuitamente, é só procurar na minha página, Só na Lu Pinturas, no Facebook.